A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias, para a gente conhecer as histórias mais significativas e mais representativas da Palavra de Deus. A gente está hoje no dia 9, eu vou contar a história de Isaac, que foi o segundo filho de Abraão. Você vai encontrar essa história a partir do capítulo 15 do Gênesis, tá bom? Deus havia prometido um filho para Abraão, mas os anos iam passando e Sara não ficava grávida. E como a gente já viu anteriormente, Sara inclusive tinha sugerido para Abraão que ele tivesse um filho com a sua serva Agar. E essa situação acabou se transformando em um caso bem conturbado, cheio de complicações, como você se lembra bem. Enfim, chegou o tempo estabelecido por Deus e Sara deu à luz Isaac. A gente pode ler lá em Gênesis 21:1 o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara e fez por ela o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho para Abraão na sua velhice, na época exata estabelecida por Deus. Essa expressão é muito importante, né? Na época exata estabelecida por Deus. Então, Isaac, que era filho de Abraão, com a sua esposa Sara, esse sim era o filho da promessa de Deus. Apesar de Deus também ter feito uma promessa para Abraão em relação à prosperidade da descendência de Ismael, o primeiro filho que ele tinha tido com Agar, Deus explicou claramente para Abraão que era por Isaac que a descendência de Abraão seria contada, que seria pela descendência de Isaac que as bênçãos prometidas para Abraão iriam alcançar todas as famílias do mundo. E a gente sabe bem que a explicação para isso está no fato de que Jesus Cristo vem ao mundo como parte dessa descendência de Abraão e de Isaac. Se você for lá na genealogia de Jesus, estão lá os dois, Abraão e Isaac. Então, Isaac é o filho da promessa, tá bom? Enfim, Isaac começou a crescer, ele é a grande alegria dos pais, mas Deus decide testar a fé e a obediência de Abraão. Deus chama Abraão e faz um pedido surpreendente a ele. Deus diz para Abraão para pegar o seu filho, ir até a terra de Moriá, onde ele deveria oferecer o menino como sacrifício em um dos montes que Deus iria mostrar. E o texto bíblico relata que Abraão obedeceu sem apresentar nenhuma espécie de questionamento. E aconteceu que na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, ele selou o seu jumento, ele chamou 2 servos, pegou Isaac e todos eles seguiram juntos em direção ao lugar que Deus havia indicado. Depois de 3 dias de viagem, Abraão enxergou de longe o Monte Moriá. Ele então disse para os servos que ficassem ali, enquanto ele e Isaac subiriam até o monte para adorar, afirmando que os dois voltariam. E essa frase, pessoal, que os dois voltariam, é chave para a gente entender toda essa situação, tá bom? Abraão então colocou a lenha do sacrifício sobre os ombros de Isaac e ele levou o fogo e a faca. Enquanto eles caminhavam, Isaac, sem saber o que estava prestes a acontecer, perguntou para o pai: pai, a gente tem o fogo, a gente tem a lenha, mas onde que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: filho, Deus vai providenciar o cordeiro para o sacrifício. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando eles chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão construiu um altar, ele arrumou a lenha sobre o altar, em seguida ele amarrou Isaac e colocou Isaac sobre o altar, em cima da lenha. Abraão então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, e nesse momento o Senhor chamou Abraão e disse o seguinte: Abraão, não faça nada ao rapaz. Eu sei que você tem temor de Deus, uma vez que você não me negou o seu único filho. Abraão então olhou em volta e ele viu ali perto um carneiro
preso pelos chifres em um arbusto. Ele então pegou o carneiro, ofereceu o carneiro em sacrifício ao Senhor e ele deu àquele lugar o nome de Yavé-Jiré, que é uma expressão em hebraico que significa o Senhor proverá. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus havia providenciado o sacrifício. Na sequência, Deus falou novamente do céu e ele reafirmou para Abraão todas as promessas que tinha feito, dizendo que iria abençoar grandemente Abraão, porque ele tinha se mostrado obediente e disposto a oferecer ao Senhor o seu próprio filho. Abraão então voltou até onde estavam os seus servos, eles estavam esperando, aguardando, e conforme ele havia dito anteriormente para os servos, ele voltou acompanhado de Isaque, depois de eles terem adorado ao Senhor. E o detalhe disso, como a gente vai encontrar lá em Hebreus 11, você não vai encontrar isso nesse texto do Gênesis, tá? Você vai encontrar isso lá em Hebreus 11. É que Abraão acreditava no seguinte: mesmo que ele fosse até o fim e sacrificasse Isaque, Deus já havia feito a promessa de que seria por Isaque que Abraão teria uma descendência numerosa. Então, a conclusão a qual Abraão tinha chegado, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, era que se isso viesse a acontecer, ou seja, se Isaque fosse efetivamente sacrificado, Deus iria ressuscitá-lo, porque Deus não iria descumprir uma promessa que ele havia feito. E aí, pessoal, dos ensinamentos que esse trecho tem para nós, qual que eu gostaria de destacar hoje? A gente já tem de começar mencionando a ordem de Deus de que Abraão sacrificasse o próprio filho e explicando que esse foi um teste, tá bom? Deus não iria permitir que Abraão sacrificasse o próprio filho. Em nenhuma parte da Bíblia a gente vai encontrar qualquer ordem parecida com essa de que uma pessoa fosse sacrificada ao Senhor. Deus não ordena que pessoas sacrifiquem outras, pelo contrário, ele abomina esse tipo de prática. A única pessoa que entregou alguém para morrer foi o próprio Deus, que entregou o seu filho Jesus para resgatar a humanidade. E as pessoas que fizeram esse tipo de coisa em outros trechos da Bíblia, sacrificaram outras pessoas, fizeram isso sem terem sido ordenadas por Deus, porque Deus acha isso um absurdo e abominável, tá bom? Mas eu gostaria de focar na fé de Abraão. Se Deus tinha prometido para Abraão que ele seria o pai de uma multidão incontável e que essa descendência viria de Isaque, e depois Deus manda que Abraão sacrifique Isaque, a conclusão a qual Abraão chega é que Deus iria ressuscitar Isaque. Então, gente, essa é essencialmente uma história de fé. E eu não teria coragem de encontrar nenhum paralelo disso que aconteceu nessa história, né, com coisas do nosso dia a dia. Essa foi uma situação única para que fosse registrada para a posteridade a história de um homem que teve fé em Deus ao ponto de entregar o seu próprio filho. Se você somar essa história com o fato de Abraão e Sara terem tido Isaque quando estavam respectivamente com 100 e 90 anos, crendo nas promessas de Deus, fica muito claro para nós que Abraão é um ótimo referencial de fé. Então a gente deve concordar que Abraão é para nós um bom referencial de fé, que a história de Abraão é uma história de fé. Não que a gente deva sacrificar alguma coisa ou alguma pessoa a Deus para mostrar a nossa devoção. Afinal de contas, como eu já expliquei, quem ofereceu o sacrifício final e definitivo foi o próprio Deus. Ele que ofereceu o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Mas o desafio que essa história de Abraão deixa para nós é para que nós creiamos em um Deus que nos ama e em um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Chame pessoas para participarem desse propósito, para que elas também possam ser transformadas pela palavra de Deus.